O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, pós-jogo, ali no mesmo gramado do Estádio do Vale, o Inter empatou em 0 a 0 com o Novo Hamburgo pelo Gauchão, trouxe algumas declarações muito importantes sobre o momento financeiro e também sobre declarações de contratações por parte do Inter. A situação do volante Matheus Dias, que veio da base colorada, e a renovação de contrato com este jogador. O treinamento do Inter, algo curioso aconteceu no treinamento que rolou ontem do Colorado lá nos campos suplementares do estádio Beira-Rio. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo do canal Central do Futebol RS. Bom pessoal, antes de começar esse conteúdo de Inter, já peço para tu curtir, compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhum vídeo e também me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição, fixado aqui também no primeiro comentário. Clica lá, nos segue lá no canal, underline Futebol RS, Central do Futebol RS, sou o repórter Matheus Fernando e vamos lá começar com a declaração do presidente Alessandro Barcelos do Esporte Clube Internacional, que rolou o jogo no Internacional nesse último domingo, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, entre Novo Hamburgo e Inter no Estádio do Vale. E aí, Novo Hamburgo no gramado bastante... foi muito criticado, né? Tanto pelos jogadores como por parte da imprensa e por alguns treinadores. E não foi diferente por parte do Internacional, mas após o empate, que o Inter ficou apenas no 0 a 0, né? Foi para um jogo com um time um pouco desconfigurado do time titular, que é considerado titular pelo técnico Mano Menezes, como na lateral direito Mário Fernandes, Maurício também não começou jogando, o Johnny também não começou jogando. Teve um trio de ataque bastante diferente do que vinha sendo feito pelo Mano Menezes, né? Tentou aí colocar dois pontos como Alan Patrick, como Pedro Henrique, Wanderson e Alemão como centroavante. Uma formação que vem sendo muito pedida, né? Principalmente pela mídia e pela parte da torcida colorada. Então o Mano Menezes colocou a campo, mas não passou no 0 a 0 com o Novo Hamburgo. E o presidente Alessandro Barcelos, após o jogo, deu algumas declarações. Eu trouxe alguns tópicos aqui da declaração que ele deu para os jornalistas, o repórter ali na beira de campo após o jogo. Ele falou que não vai fazer loucuras, né? Não vai gastar um dinheiro que o Inter não tem, que o maior medo dele, ele prefere sair do Inter com o Inter com menos dívidas do que quando ele entrou e assumiu a presidência do Inter, que o maior medo dele não é nem ganhar, ficar mais um ano sem ganhar títulos, é entregar o Inter pior do jeito que ele pegou lá no início do seu mandato. Lembrando que ele também foi perguntado por algum repórter como o que ele vai fazer sobre as contratações, né? O Inter está precisando reformulando seu grupo. O Inter já teve mais de 12 saídas do elenco do Colorado e o Inter tem aí até dia 24 de fevereiro, a nona rodada, já vai ser a nona rodada do Gauchão, para inscrever novos jogadores para o Gauchão. E até agora o Internacional não se movimentou, só trouxe três reforços aí por enquanto. E tem aí o Internacional um prazo de praticamente aí 18, 17 dias. Dia 24 se encerra a inscrição para o Campeonato Gaúcho. Então se o Inter não trazer ninguém até lá, vai ficar com o que tem. E também tem aí até o dia 4 de abril para fechar as contratações aí vindas da Europa para a continuidade do campeonato. E você tem as possibilidades também, já dito também pelo presidente Alessandro Barcelos, de fazer pré-contratos, né? O Cuéllar é um jogador que interessa muito o Inter, é um volante lá do Al-Hilal, que está disputando o Mundial de Clubes, que vai jogar no dia de hoje contra o Flamengo a semifinal do Mundial Interclubes. E o Cuéllar está nesse molde, lembrando que o Al-Hilal está naquela punição do transfer ban, que não pode aí contratar jogadores, pode liberar, mas não pode contratar jogadores. E esse molde aí de contratações, de fazer um pré-contrato com jogadores que estão encerrando o contrato, é uma das possibilidades que foi dita aí em declarações pelo presidente Alessandro Barcelos. Ele disse também, comentou sobre a janela, né? A janela para contratações. Ele citou o Chelsea como exemplo. O Chelsea foi o único no mercado de contratações lá da Europa, principalmente da Europa, que gastou muito dinheiro,
gastou realmente muito dinheiro trazendo jogadores e o Alessandro trouxe uma fala bastante interessante junto com esse exemplo que ele usou. Se não acontece contratações de jogadores, também é difícil a liberação de jogadores. Essa é a característica do mercado hoje. Porém, o Inter faz mais liberação do que contratação for. Mais de 12 liberações de jogadores pelo Inter. Vai saber se já não tem mais. O Inter, por enquanto, liberou 12 jogadores, né? E só trouxe apenas 3 jogadores pelo elenco. O lateral / zagueiro / volante Mário Fernandes. O goleiro John, que ainda não estreou, e eu vou explicar o porquê. E também o Gabriel Baralhas, que já fez sua estreia como titular contra o Novo Hamburgo, já tinha entrado em campo na 4ª rodada naquela vitória que o Inter teve contra o Ipiranga de Erechim no estádio Beira-Rio. Por que o goleiro John ainda não estreou pelo Inter? Tá tudo certo. O contrato assinadinho, tá lá já foi pra FIFA, já foi pra CBF, já tá praticamente tudo acertado para ir no bid. Mas qual é o problema do goleiro John em estrear pelo Internacional? Ele veio lá do Santos com uma lesão no tornozelo esquerdo. Ele tem essa lesão para tratar, tá tratando. O Internacional não quer acelerar, se empolgar e acelerar a estreia dele, até porque tem um outro goleiro como suplementar lá do que ele momentaneamente. Ele está treinando normalmente, já está praticamente quase recuperado dessa lesão. Está agora só fazendo alguma coisa da parte física, mas está treinando normalmente separado com os goleiros. Está tudo certo, ele só teve que fazer essa pequena tratação aí no tornozelo esquerdo, de uma lesão que ele teve quando estava ainda lá no Santos. Mas está tudo certo com o goleiro John, ele vai sim jogar, provavelmente já vai estrear com a camisa colorada ainda neste gauchão, se não lá pelo início de abril, aqui onde começa a Copa do Brasil, Libertadores, enfim, ainda tem o Brasileirão. Então, além desses 3 jogadores, o Inter fez contratação, ainda tem Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional. Matheus Dias, volante Matheus Dias do Colorado, que estava nas categorias de base do Inter, fez bastante, fez uma passagem muito boa por lá. Ele renovou seu contrato com o Inter, foi anunciado ontem nas redes sociais do Colorado até dezembro de 2026. Ele que estava desde 2021 na base colorada, fez gol na final do Brasileirão Sub-20, que o Inter foi campeão, e também na final do Gauchão de 2022 também fez gol, foi bastante importante naquela final para o Internacional. Ele foi colocado como titular ainda, foi integrado como no clube, no grupo principal, no elenco profissional principal do Inter ainda em 2022 com o Mano Menezes e com o comando do técnico Mano Menezes. Ele já soma 7 jogos com a camisa colorada no profissional. Uma coisa muito curiosa aconteceu ontem no treinamento do Inter. O Colorado só teve à disposição 10 jogadores para fazer o seu treino. Lembrando que a ideia do Inter é trabalhar junto com o Mano Menezes, né? O Mano Menezes, que é um grupo um pouco menos inflado, né? Um grupo menos inchado, trabalhando com um grupo mais enxuto, né? Mais curto, algo de 30 a 32 jogadores, nada mais do que isso. O Inter só teve 10 jogadores para fazer o seu treinamento ontem, comandado pelo auxiliar técnico do Mano Menezes, o Sidney Lobo, que teve que participar com os jogadores do treino. Isso mesmo, a gente comandada teve que realmente fardar e ir para o treino. Ele jogou como um zagueiro / primeiro volante. Claro que a parte ali de intensidade ele não participou tanto, mas para fazer algo elaborado, até para compor jogadores, para poder realizar o treinamento que até terminou mais cedo, por essa situação de ter poucos jogadores. Os jogadores titulares ficaram apenas na academia fazendo algo físico ali, né? Uma coisa de aprimorar a parte física. Os goleiros ficaram treinando separado, como já é assim de costume nos treinamentos. Depois naquele rachão, aquelas partes táticas ali, os goleiros são integrados para fazer a parte coletiva. Mas nesse treinamento de fundamento, o Sidney Lobo teve que fardar e ir para o treinamento, para participar realmente ativamente do treinamento. Sidney Lobo tendo aí que trabalhar, fardar, vestir a camisa 10 e ir para o treino. Lembrando que agora o Colorado já tem como completar o treinamento, porque os jogadores do Sub-20 que estavam de férias, né, desde o ano passado, voltaram ontem, já começaram os treinamentos lá em Alvorada, no gramado, lá no gramado suplementares,
namorada dos quero, e vai. A ideia do Mano Menezes é trazer esses jogadores, alguns, sei lá, 5, 6 jogadores para fazer um complemento de treinamento, mas fato é, pelas declarações do Mano Menezes, que o Inter sim vai contratar jogadores. A ideia do Inter é trazer um atacante, mais um volante, que é o Cuejar, né? Uma possibilidade de pré-contrato para vir um jogador lá na metade ou final do ano. Tem essa situação do Bruno Mendes, que encerra seu vínculo com o Corinthians em dezembro deste ano. Pode ir fazer um pré-contrato lá no meio do ano, já trazer o jogador. Se circulou muito aí a ideia do Arangues, mas parece que tem o Santos tá na parada, que é o jogador. Enfim, né? Essa cena de atacantes que é especulado pela imprensa para vir jogar no Internacional. Então o Inter, enfim, por enquanto parece que vai se contentar só com o Mário Fernandes, Baralhas e o goleiro João como jogadores de contratação para o restante da temporada na questão de campeonato gaúcho. Fechou então, pessoal? Declaração do técnico do presidente do Inter, Alessandro Barcelos. Matheus Dias renovando seu contrato até o final de 2026. Treino com jogadores reduzidos, Sidney Lobo tendo que fazer sua participação coletiva no treino. E aí, porque o goleiro John ainda não estreou oficialmente com a camisa colorada. Te inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Eu sou o repórter Matheus Fernando e esse é o canal central do Futebol RS.